Boa tarde, novamente para as pessoas que estão aqui, para quem está vendo o vídeo depois. Bom, o tema dessa aula de hoje é mais um tema gigantesco e que a gente não vai responder, mas que a gente vai abordar a partir de diferentes pontos, que é a pergunta acerca de quais são os tipos existentes de teoria, né? Quando a gente fala de uma teoria, a gente não fala de a teoria, a gente tem tipos diferentes. E o que eu vou tentar mostrar, trabalhar junto com vocês hoje é que, dependendo da concepção da qual a gente parte acerca do que é uma teoria, disso deriva também os diferentes tipos, as diferentes classificações de teoria. Muitas vezes numa relação de oposição, de dizer tem esta que é contrária àquela, né? Ou numa hierarquia, de diferentes níveis de generalidade, ou também de dizer essa é melhor que aquela, ou numa visão de complementariedade. Essa aborda esse nível, essa aborda por aqui. Né? Então, são diferentes formas de classificação. Eu vou trazer daqui a pouquinho um conjunto de classificações possíveis, com base naquilo que eu fui encontrando na literatura, e depois nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhe a proposta do Frederic Vandenberg, discutir um pouquinho também o texto da Cynthia Hamlin e algumas outras referências que eu vou mobilizando aos poucos. Eu queria pedir para vocês também colocarem ali no chat qual dos dois textos indicados vocês conseguiram ler, se conseguiram, se por acaso leram os dois, só para eu ter uma referência assim, do que a turma leu de antemão para essa aula, ou eventualmente se alguém assistiu o vídeo também, se puderem colocar ali só para eu ter alguma noção. Berg e Hamlin, os dois. Vou... E enquanto vocês vão colocando ali as referências, eu vou pedir então para o Leonardo, que vai ser o voluntário do dia, para de novo trazer o tema geral da tua pesquisa e né, mais ou menos do que ela trata. E a partir dessa caracterização, depois a gente vai fazendo outras perguntas e vai trabalhando essa questão dos tipos de teoria, tendo o teu projeto de pesquisa como referência. Então, se tu puder contar aqui um pouquinho para a gente, Leonardo. Bom, vamos lá. Bom, a minha pesquisa, na verdade, de certa forma, ela é uma ampliação do que eu já vinha tratando do meu mestrado, e ela tem um contexto bastante específico, que é o desastre da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Assim. Então, esse é mais ou menos onde ela está localizada. Então, assim, brevemente, né, no dia 5 de novembro de 2015, rompe uma barragem em Mariana, né, em Minas Gerais, e esse rompimento produz um desastre de proporções bem significativas, é considerado o maior desastre sociotécnico do Brasil, um dos maiores do mundo. E a minha pesquisa, na verdade, ela se atém ao uso da ciência e da tecnologia para reparar esse ambiente, né, esses lugares que são afetados. Então, num primeiro momento, eu trabalhei com os técnicos da Fundação Renova, que é uma fundação que foi criada para produzir essa reparação. E aí, agora, no doutorado, eu vou olhar diretamente para as propriedades da região do Alto Rio Doce, que é a região onde se teve o extravasamento das margens, né, pela lama de rejeitos, e essas propriedades acabam recebendo os planos de adequação socioeconômicos e ambientais, que na verdade é um reflexo de uma política pública do Estado de Minas Gerais. Na verdade, ela é uma política pública usual em vários estados, mas em específico a reparação e a Fundação Renova bebem dessa política pública para propor a reparação dessas propriedades. E a reparação dessas propriedades a partir desse plano de adequação é tentar tornar as propriedades rurais mais sustentáveis, economicamente saudáveis, a partir da introdução de várias técnicas de extensão rural. Né? Então, eu tento
olhar para essa relação, justamente para como a reparação vai acabar produzindo novos ordenamentos naquele lugar a partir da introdução de novas técnicas de lida com a propriedade. E aí acabo que, teoricamente, assim, né, desde o meu mestrado, eu venho um pouco inserido nesse campo de estudos que vem sendo chamado como estudos sociais das ciências e das tecnologias, e a interface também com a sociologia da questão ambiental, enfim. Né. E aí conversei durante muito tempo com o Bruno Latour, assim, né, conversei, aquela conversa entre aspas, né, mas no fim das contas acabei virando com uma bibliografia mais específica, e também isso é um desafio agora no doutorado, estou tentando pensar outras coisas, mas eu tenho trabalhado com o conceito de imaginários sociotécnicos, que é uma coisa que eu venho me questionando muito, assim, né, de como a reparação produz novos futuros. E aí é muito doido falar um pouco. Minha primeira chegada, assim, eu achava muito doido, assim, tomar o futuro como uma categoria para a sociologia, que é uma coisa que a gente tentou enxotar, né, durante muito tempo para antropologia, assim, mas que tem sido muito, muito legal. Então, basicamente, é isso, assim, de uma maneira geral, é como eu apresentaria hoje a pesquisa. Uma perguntinha geral, tá? Antes de entrar no resto. Qual é a tua principal curiosidade em relação a isso? A minha principal curiosidade é tentar entender como a reparação performa a ciência técnica para produzir determinado futuro para a bacia do Rio Doce. E eu pergunto isso assim porque, enfim, né, a reparação ela flerta com vários entendimentos, assim, desde entendimentos que vão produzir uma propriedade sustentável, e que essa propriedade sustentável não necessariamente é disruptiva, no sentido de... Bom, a gente está falando hoje de antropoceno, por exemplo, a gente está falando de transformações da vida no planeta que precisam de ações disruptivas frente a um modelo econômico. Vamos usar a mineração de exemplo, né? A mineração que produz uma barragem, a mega mineração que produz uma barragem, que produz um rompimento, e ao mesmo tempo essa reparação continua reproduzindo essas mesmas práticas. Então, por isso assim que o futuro me aparece como essa categoria tão importante, porque os futuros que vêm sendo produzidos pela reparação continuam sendo futuros que a gente, enquanto humanidade, já imagina, já pratica. Nossa, não sei se não ficou muito doido isso, mas é um pouco... Tô anotando algumas coisas aqui para a gente poder voltar, tá? Ótimo, beleza. Porque essas discussões que a gente faz aqui nessa disciplina, elas têm um caráter bastante abstrato, mas elas só fazem sentido se a gente conseguir dialogar com os projetos de pesquisa. Então, nem eu sei onde eu estou me metendo, tá? Fazendo essas perguntas para vocês, porque depois eu vou ter que me virar para a gente conseguir dialogar com tudo isso. Mas vamos junto que vai dar certo. Vai sim. Tá. Então eu vou colocar em suspenso, isso que colocaste aqui. Vou começar a trazer os argumentos da aula, e aí a gente vai trazendo de novo as questões do teu projeto conforme a coisa vai andando, tá? Beleza, ótimo. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e começar aqui a trazer algumas coisinhas para a gente conversar. Eu vou botar aqui modo de apresentação, permitir. E vamos ver se hoje eu consigo fazer isso sem dar aqueles problemas que deu na semana passada. Então vamos lá. Como eu comecei dizendo, a definição quanto aos tipos de teoria, né, elas variam também conforme a concepção que se tenha do que é uma teoria. Né? E são muitas as formas de conceber os tipos de teoria. Eles podem ser concebidos enquanto oposições, variando em relação a características que marcam uma diferença,
sem implicar uma oposição, né? Podem ser diferenças de generalidade, de objeto, de premissa, de localização, etc. Eu trouxe aqui abaixo, isso aqui que está no PowerPoint, na verdade é um resumo resumido de coisas que eu fui encontrando. Tá? Obviamente a gente não vai discutir todas elas, mas só para vocês terem uma noção da multiplicidade de propostas de classificação que existem por aí. Antes de trazer essas aqui, eu vou ler para vocês um trechinho que eu encontrei num texto de 1955, foi publicado em português em 1965, do Timashev, que se chama Teoria Sociológica. Não sei se vocês conseguem ver a capinha do livro. É daqueles bem... Vou parar aqui. Bem antigos, assim, da Zaha, tá todo mofado já o livro. Mas, enfim, eu encontrei ali uma forma de apresentar a questão que eu achei curiosa. Né? Ele diz o seguinte... Há 3 formas de organizar as teorias. A primeiro, organização por escolas, baseada nos tipos de solução teóricas adotadas para os problemas essenciais. Esse foi o critério seguido por Sorokin no livro Teorias Sociológicas Contemporâneas. Vejam, contemporâneas, o livro foi escrito em 1928. Então, teorias contemporâneas eram ali da década de 20, do século passado. A outra é uma organização pela ordem histórica do aparecimento das teorias. E depois, organização conforme as áreas geográficas dos seus autores. Então, ali por 1955, essas eram as 3 formas existentes, que circulavam principalmente, de pensar diferentes tipos de teoria. E só para vocês também se divertirem um pouco com essa perspectiva temporal, eu vou ler o que ele disse que era essa classificação temporal. O exame da teoria sociológica será dividido em 4 períodos. Né? De novo, estamos em 1955. O primeiro período, estendendo-se do nascimento da sociologia até cerca de 1875, é o dos pioneiros e dos esforços isolados. O segundo corresponde ao último quartel do século XIX. É o período de luta entre as escolas e, simultaneamente, da predominância dos evolucionismos. O terceiro, abrangendo o primeiro quartel do século XX, é um período de indecisão, após a demolição da teoria evolucionista e uma crescente consciência da carência de unidade nos estudos empíricos. Concentra-se a atenção nos fundamentos psicológicos da sociologia. O quarto período, o atual, é o da luta entre quadros de referência ou de convergências. Caracteriza-se pela crescente noção da existência de uma grande massa de proposições empiricamente estabelecidas, onde seria esse um período de convergência, e pela concorrência entre os pontos de vista considerados mais adequados para explicar a realidade de seu conjunto. Então, veja, ele está fazendo uma caracterização que aquilo que era o contemporâneo é o momento em que a gente chama da primeira grande cisão no campo da teoria. Ele estava ali escrevendo no momento ali, assim, logo imediatamente após Parsons, não após Parsons, mas após o momento de hegemonia de Parsons, quando começa a se estabelecer uma das primeiras grandes cisões, que é a cisão entre ordem e conflitualidade, as teorias do conflito e as teorias da ordem. Essa divisão, ela se tornou extremamente complexa no mundo de hoje. Porque, veja, se em 1955 ele já tinha 4 marcações temporais, vocês imaginem agora que a gente está em 2021. Então, essa divisão temporal, ela é importante, só que ela também ela não pode ser desnaturalizada. Não, ela não pode ser naturalizada. Ela não é apenas uma divisão temporal, ela também é uma divisão geográfica, ela é uma série de coisas. Então, só para mostrar assim, o grau de complexidade que tem aí. Então,
vou deixar isso aqui de lado, foi mais uma ilustração histórica que eu achei interessante trazer. Aqui eu pontuei algumas das divisões ou das classificações mais conhecidas sobre os tipos de teoria. A primeira, ela não é proposta apenas pelo Frederic Vandenberg, mas ele é uma das pessoas que sistematiza isso, que é a diferença entre metateoria, teoria social e teoria sociológica, que é o que a gente vai usar mais tempo trabalhando hoje. Uma outra divisão importante, acho que bem conhecida de vocês, é a diferença entre teoria tradicional e teoria crítica, né? Ou teoria burguesa e teoria emancipatória. Depois tem a teoria de longo alcance, uma teoria mais geral, e as teorias de médio alcance, que foi uma proposta feita pelo Merton, Robert Merton. O Skidmore, William Skidmore, cadê? Vou pegar o livro aqui. Que escreveu na década de 70, né, esse livro aqui, Pensamento Teórico em Sociologia, ele propõe uma diferenciação entre teoria hipotético-dedutiva, né, aquela que parte de um enunciado geral para, então, trabalhar com problemas mais específicas. A teoria padrão, que é uma teoria que se organiza no nível de lateralidade, que faz conexão entre aspectos não hierárquicos da realidade, e o que ele chama de perspectiva, né, que não seriam propriamente teorias, no sentido de um esquema conceitual bem amarrado em todos os níveis. Né? Uma perspectiva seria algo que te permite trazer um certo insight sobre a realidade, organizar algumas coisas, mas não tem a mesma pretensão sistemática de uma teoria. Uma outra concepção, por exemplo, que está presente no Jeffrey Alexander, que a gente leu na semana passada, é uma oposição entre a teoria como mediação com a realidade, né, a ideia de que toda a realidade supõe uma mediação por parte do sujeito que conhece, versus a teoria como mera generalização de dados. Essa é uma outra oposição. Uma outra forma de dizer a mesma coisa seria a ideia de uma teoria produzida a priori, sem referência à realidade, e a chamada Grounding Theory, né? Essa teoria que também é empiricamente fundamentada. O velho debate lá da época do Weber, teoria compreensiva versus teoria explicativa, teorias nominalistas versus teorias idealistas, teorias hermenêuticas versus teorias naturalistas. Depois, o recorte temporal, né? Clássica, moderna e contemporânea. Se vocês forem ver, ainda hoje, a maior parte dos manuais, eles optam por apresentar um recorte ou temporal ou por escola. Eu não trouxe aqui, né? Mas também tem as referências por escolas, por linhagens. Essa é uma outra forma de conceber tipos de teoria. Daí, um tipo de teoria é a teoria interacionista, né? A teoria marxista, a teoria do conflito. Então, são formas que diferenciam os tipos de teoria pelo estilo de abordagem. Uma outra forma de pensar, teorias hegemônicas versus teorias periféricas. Ou teorias do sul global, do norte global. Teorias feministas e teorias patriarcais, que é uma forma que no debate das teorias feministas é um debate que se coloca. Tem uma diferença central que organiza as diferentes teorias, que é essa. Se são teorias informadas pelo feminismo, se não, são teorias patriarcais. Teoria sociológica, propriamente dita, e teoria substantiva. Eu vou falar um pouquinho dessa um pouco mais para frente. Teoria social, que ela é interdisciplinar, ela não tem uma fronteira disciplinar propriamente dita, e uma teoria propriamente disciplinar. Né? Daí, é aí que a gente pensa a diferença entre teoria social, teoria sociológica, teoria econômica. A diferença, essa aqui é mais recente, a diferença entre teoria sociológica e os chamados studies, né? Os estudos de gênero, os estudos de raça, os estudos pós-coloniais. Há quem faça essa distinção e há quem não aceite essa distinção entre teoria sociológica e studies. E depois, aquela velha e canônica distinção que é entre a teoria do conflito e a teoria da ordem. Então, vejam que é um terreno bastante amplo esse, né? Como eu disse, eu vou ficar
eu achei que, para efeito das nossas discussões aqui, eu achei que essa aula a gente poderia se concentrar na proposta do Vandenberg, porque ela é suficientemente ampla e nos permite organizar algumas coisas. Eu iria entrar agora na discussão do Vandenberg, mas tudo certo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vou seguir. Então, o ponto de partida do Frederic Vandenberg é de um trabalho em metateoria. Né? Ele escreve esse trabalho porque esse texto que eu trouxe para vocês aqui, acho que está dito, né, ali na introdução, ele foi um prefácio escrito a posteriori para o trabalho que foi a tese de doutorado dele. Né? Então, com esse prefácio, ele organiza algumas questões. E esse trabalho que ele propõe é, em larga medida, um trabalho de articulação de metateoria com teoria social. Mas, para que ele possa fazer isso, ele propõe essa distinção, que eu acho que nos ajuda bastante, mas ainda assim deixa alguns pontos em aberto que é preciso que a gente consiga preencher. Sobretudo quando a gente chega na... Acho que a diferença entre metateoria e teoria social está bem clara, mas a parte de teoria sociológica está mais ou menos, mas isso a gente vai ver um pouco mais para o final. Então ele começa trazendo ali no texto essa ideia que eu trouxe aqui nesse parágrafo, que é de que toda pesquisa empírica supõe o que ele está chamando aqui de um trabalho de campo em filosofia, ou seja, supõe que se conheça alguma coisa das referências que são propriamente filosóficas, sobretudo no campo de filosofia moral e de epistemologia. Porque essas concepções filosóficas, elas acabam por estruturar as diferentes teorias. E o trabalho da metateoria é tornar isso mais explícito. Um pouco dialogando com a ideia do Jeffrey Alexander, que a gente trabalhou na aula passada, de que todo trabalho, seja ele teórico ou empírico, ele não se faz sem um conjunto de pressupostos. Né? Mesmo quando eu digo que eu não sei nada sobre a realidade, é o campo que vai me dizer, ainda assim eu trago um olhar prévio para o campo. Aí ele termina dizendo, como na história indiana das tartarugas que sustentam os elefantes que sustentam o mundo, nas ciências sociais a teoria vai até o fundo. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que o campo da teoria demanda uma reflexão sobre as premissas últimas que norteiam o nosso trabalho. Não quer dizer que no nosso trabalho a gente precise, a todo momento, explicitar quais são as nossas premissas metateóricas. Mas é importante que a gente tenha passado por uma reflexão sobre elas, certo? Porque é isso que garante uma maior autonomia na escolha das teorias que nós vamos mobilizar e uma maior consciência do tipo de compromisso que a gente está fazendo com essas escolhas. É o que nos faz ter uma consciência maior de quais são eventualmente os nossos preconceitos, as nossas pré-noções, aquilo que a gente carrega de antemão no momento da chamada ida ao campo. Né? E ir ao campo não quer dizer necessariamente ir a um lugar concreto, mas é no momento que eu me debruço sobre as questões que eu vou investigar empiricamente. Pode ser um ir ao campo num trabalho de arquivo, enfim, pode ser, ir ao campo pode significar muitas coisas. Então, o que o Vandenberg está chamando de metateoria, via de regra, é um tipo específico de teoria, um tipo específico de trabalho, é um campo, né, que produz alguma coisa que vem depois da teoria, né? Isso que quer dizer metateoria. Ele toma as teorias existentes e produz uma reflexão sobre essas teorias. Todo o trabalho de interpretação, ele é um trabalho de metateoria. Embora existam diferentes formas de fazer teoria, mas é um trabalho
que se interroga sobre o que está suposto nas teorias sociais, nas teorias sociológicas que circulam no campo intelectual. Então, eu trouxe aqui esse trechinho, né? Ele diz o seguinte: em sua versão mais simples, a metateoria consiste em um exercício de mapeamento das pressuposições e proposições gerais da teoria social e da teoria sociológica. Para fins didáticos, os sociólogos distinguem entre diferentes princípios de visão e de divisão no interior da história da sociologia. Classifica-nos em termos de polaridades: individualismo, holismo, ação-estrutura, micro-macro. Por que isso importa para a gente? Isso aqui importa não apenas para quem eventualmente vá fazer um trabalho de metateoria, ou seja, pode ser que tenha algum de vocês que vá se debruçar sobre questões de ordem metateórica, e essa é a pesquisa de vocês, né? Mas ela é importante também para que a gente possa refletir sobre as perguntas, sobre as grandes questões que, inclusive, estão incidindo no debate contemporâneo, né? Quais são essas perguntas? Isso é importante que a gente faça esse tipo de pergunta, porque nem sempre isso está de forma explícita no texto. Nem sempre as teóricas e os teóricos estão preocupados em formular essas questões, mas elas estão ali, né? Então, ainda que nem todas as teorias sejam metateorias, a gente pode fazer esse tipo de pergunta, essas perguntas pressuposicionais em relação a qualquer teoria, tá? Então, isso é um exercício que eu vou pedir que vocês façam no decorrer do semestre, que vocês façam com as teorias que vocês estão visitando em outras disciplinas e com as teorias que vocês vão mobilizar para as pesquisas. Inclusive, naquela aula que a gente vai ter lá, nas duas últimas aulas, e também no trabalho final, essa é uma das questões que eu imagino que vão acabar aparecendo, essas questões de ordem metateórica. Ou seja, perguntem para o texto quais são essas pressuposições. Então, o Vandenberg propõe aqui quatro ou cinco pressuposições. Eu estou chamando aqui de pressupostos. Que toda teoria tem, mesmo que não esteja explicitado. Então, a primeira dessas pressuposições, ou pressupostos, são os pressupostos chamados de ontológicos. Eu sempre trabalho com essa questão, por exemplo, quando ministro a disciplina de sociologia clássica, né? Eu organizo a divisão dos textos a partir desses pressupostos. Não são exatamente os mesmos pressupostos que o Vandenberg traz aqui, mas alguns deles sim, né? Por exemplo, os pressupostos ontológicos se referem a postulados concernentes à constituição do mundo, né? Aqui é sobretudo o idealismo e o materialismo, mas também são perguntas a respeito do que é o social. Por exemplo, quando a gente olha a teoria marxista, tem lá certos pressupostos ontológicos. Quando a gente olha a teoria do Weber, tem pressupostos ontológicos, ainda que nem todos os textos explicitem esses pressupostos, né? Isso aqui que o Frederic traz, né? O mundo é constituído por ideias ou por coisas. Ainda que Weber não seja estritamente idealista, no sentido filosófico do termo, as ideias adquirem uma dimensão absolutamente importante na teoria dele. São essas ideias orientadoras que movem os sujeitos numa determinada direção. Já no caso do Marx, a dimensão propriamente materialista é muito explícita, né? O mundo ele é constituído pelas relações materiais de produção, pela modificação da natureza, enfim. Então, esses pressupostos eles organizam as nossas crenças teóricas básicas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos desdobramentos mais contemporâneos, as chamadas viradas ontológicas, né? O que são essas viradas ontológicas? São viradas, são giros que nos levam a perceber a realidade social de outra forma.
quando, por exemplo, Bruno Latour propõe que não só os seres animados, mas também os seres inanimados possuem uma capacidade de ação na sociedade, isso não deixa de ser um novo pressuposto ontológico. Há ali uma virada. Quando, por exemplo, a gente diz, no contexto de algumas perspectivas decoloniais que abraçam a cosmovisão dos povos autóctones aqui da América do Sul. E se diz, por exemplo, que as montanhas são sujeitos, são inclusive sujeitos de direito. Há ali uma torção de ordem ontológica sobre aquilo que é a realidade, sobre aquilo que constitui a realidade. Então, tudo isso está pressuposto nas várias teorias, só que algumas explicitam isso e outras não. Então, um outro... Ué, por que passei direto para os... Que engraçado. Por alguma razão, o meu PowerPoint comeu aqui a parte das pressuposições epistemológicas, metodológicas e normativas e foi direto para as antropológicas, tá? Então eu vou ler aqui nas minhas anotações. Mas são trechos do texto que vocês leram. Eu estou fazendo esse recurso ao texto só para sublinhar algumas coisas, tá? Então, enquanto as pressuposições ontológicas predefinem os contornos do mundo, os postulados epistemológicos circunscrevem os limites do conhecimento. Filosofia, desde Platão, a velha oposição entre empirismo e racionalismo é um divisor de águas. Nas ciências sociais, o debate fundamental diz respeito à possibilidade do naturalismo. Ele está simplificando bastante essa questão, mas se trata de como é possível conhecer. Né? E aí, no caso das ciências sociais, a grande pergunta sempre foi se aquilo que é social, se aquilo que é humano, precisa e pode ser conhecido da mesma forma que as coisas da natureza ou supõe uma outra via de conhecimento. Aqui se coloca o debate canônico, por exemplo, na Alemanha, entre ciências explicativas e ciências compreensivas. Weber adere à ideia de compreensão, que está ligado, enfim, depois à hermenêutica, enfim. Já na França, Durkheim adere ao naturalismo metodológico. Não o naturalismo mais raso, mas um certo tipo de naturalismo metodológico. Por quê? Porque naquele momento das ciências sociais francesas se achava que a ciência é una e todas as coisas que pertencem à jurisdição da ciência precisam ser coisas como as coisas da natureza. Então essa é a crença básica do naturalismo. Que sem dúvida, é uma das dimensões mais, talvez, problemáticas da teoria durkheimiana. Mas são questões de ordem mais geral a respeito de como é possível conhecer. E quando a gente fala de conhecer aquilo que é o humano, aquilo que é o social, isso coloca questões particularmente relevantes para a gente. Depois ele está chamando também um outro conjunto de pressuposições metodológicas, né, que não se referem a tecnologias, a métodos e técnicas de pesquisa, mas o que ele chama de abordagem ética, não no sentido ética, no sentido de moral, né, mas como um tipo de atitude básica do pesquisador em relação ao objeto, a distinção entre ético e êmico. Ético como uma perspectiva que adota o ponto de vista do observador ou que toma o ponto de vista daquilo que é observado, ou a ideia de uma interação. Tem a ver com princípios que orientam o nosso olhar em campo. Qual é o ponto de vista que a gente assume? Claro que essa questão metodológica, ela pressupõe também questões de ordem epistemológica, né? E depois as pressuposições normativas, que aqui ele resume de uma... Ele não trabalha também em outros textos, ele trabalha melhor, que é se a sociologia pode ou não assumir um ponto de vista normativo, ou seja,
Enquanto pesquisadores, nós podemos apenas descrever e tentar conhecer a realidade, ou nós também podemos nos engajar com a transformação da realidade tal qual existe? Aí o debate, a polaridade mais conhecida é, de um lado, a ideia de liberdade em relação a valores do Weber, né, que foi sendo retrabalhado e levando a uma postura cada vez mais distanciada, e a famosa, que o Juliano colocou, aquela frase famosa de Marx, ou a posição marxista. Qual é a famosa frase de Marx, Juliano, que você está querendo dizer? Essa é aquela que até aparece no filme Jovem Marx, que ele teria escrito não sei em qual dos livros dele. Que é a hora algo assim como é a hora dos filósofos pararem de apenas interpretar a realidade. Né? Sim, Precisamos exato. Se a gente for pensar, por exemplo, a distinção clássica entre teoria tradicional e teoria crítica, ela diz, sobretudo, a uma questão que é de ordem normativa. Né? A teoria, segundo a teoria crítica, a teoria tradicional é aquela que não assume um compromisso com a transformação da realidade, que assume, portanto, o ponto de vista da burguesia, e na medida em que você assume o ponto de vista radical da classe que é explorada, você necessariamente precisa se comprometer com uma perspectiva de transformação da realidade social. Então, ainda que essa seja assim, o registro mais clássico da ideia de teoria crítica, ali na formulação do Horkheimer ainda assim, quando uma teórica, um teórico se reivindica como filiado à tradição da teoria crítica, há o pressuposto de que a teoria que se produz no campo das ciências sociais, ela não pode ser uma teoria meramente descritiva da realidade. Ela precisa assumir essa posição crítica, que é a base para a transformação possível. Há um comprometimento com a ideia de emancipação. Então, por exemplo, uma pergunta que eu poderia fazer para o Leonardo, né? Se a tua pesquisa ela tem um compromisso normativo ou não. Isso pode estar de forma muito sutil. Vejam, compromisso normativo não é pesquisa enviesada, né? Não é você manipular os dados para fazer com que os dados digam aquilo que você quer. Isso nenhum sociólogo na história acho que concordaria com isso, né? Mas essa ideia de que há um compromisso com a transformação da realidade é achar que essa pesquisa ela serve para que a gente possa conhecer melhor as coisas e nos orientar na direção de um futuro melhor, ou essa questão não se coloca? Eu não sei se tu já te fizeste essa pergunta, Leonardo, aqui no teu... Sim, professora, já me fiz essa pergunta e eu vou acabar citando um caso de uma pergunta que me fizeram num GT que eu participei da SBS, né? E aí até talvez tenha sido... Na verdade, a pergunta não foi para mim, mas eu estava no bloco de perguntas que recebeu, né? Porque... E aí tu citou o Latour, assim, eu acho que os trabalhos recentes do Latour, ele acaba deixando mais claro, assim, esses desdobramentos políticos da teoria que ele propõe, né? E de pessoas que estão no mesmo campo, isso já fica mais claro desde as primeiras formulações, que é o caso de uma bibliografia indicada por ti ali, que é a Donna Haraway, a Isabelle Stangers e outros assim, né? E aí isso foi, não digo que isso assim, mas isso foi uma das coisas assim que eu acabei me distanciando da ANT na minha dissertação, assim, porque eu não conseguia, da forma como eu imaginava na minha cabeça operacionalizar, por exemplo, os escritos do Bruno Latour, eu não estava conseguindo enxergar a agência institucional da Fundação Renova sobre o território. Diferente do que aconteceu quando eu mobilizei daí o conceito de imaginários sociotécnicos, em que isso, em que parte do pressuposto, por exemplo, de que o futuro ele não é algo tão imaterial. O futuro ele é praticado pelos atores, e a ciência em si, o conhecimento científico em si, ele
claro, daí se relaciona com o campo e até com o próprio Latour, mas que o conhecimento científico em si, ele é coproduzido, tanto por aspectos acadêmicos, enfim, tradicionais de pesquisa, mas ele também é coproduzido pela sociedade, ele não é um conhecimento neutro e tudo mais. Então, dessa forma, eu consigo enxergar que sim, né, tu acaba te posicionando enquanto pesquisador quando tu vai fazendo essas escolhas. Mas são questões, logo no início, assim, para mim era muito difícil, assim, de enxergar essas coisas. Concorda bem como tu coloca, assim, isso acaba ficando mais evidente até, enfim, no decorrer de como tu vai apresentando a pesquisa, de como tu vai recebendo as críticas, de como tu vai tendo que se posicionar, né? Então é por aí, mas já me fiz esses questionamentos e já me foram feitos assim em outros contextos, assim, né? Enfim, não sei se eu acabei conseguindo contribuir, né? Ou não. Eu acho que alguma coisa está dando eco aqui, só um pouquinho. É uma questão que muitas vezes a gente não lida tão bem no campo da sociologia, porque a gente ainda está muito refém de um debate bastante antigo, né, que equivale cientificidade, ou caráter científico de uma posição, com absoluta neutralidade. Esse é um debate que eu não digo que tenha ficado para trás, mas que é um debate que avançou muito na direção de colocar compromissos com princípios éticos como parte da ciência e explicitar isso e assumir isso, né? Tanto que a posição que o Frederic sustenta, de novo, nesse texto não tanto, mas em outros textos mais para frente, é de que a sociologia deveria ser também uma sociologia moral, que deveria ter esse compromisso. Enfim, é uma posição que está em aberto, que está... que eu acho é um campo difícil de você ter uma visão fechada sobre isso, mas é importante que a gente fale e explicite, né? O Juliano pediu a palavra, Juliano. Aí, não conheço bem a professora ainda, né? Se você tem leitura suficiente, porque eu vou fazer uma pergunta sobre um autor específico, eu não sei se você leu assim aprofundadamente, né? Mas se na sua opinião Foucault ele teria uma dimensão assim de um posicionamento normativo, porque até o que eu tenho, o que eu já li dele assim, me parece que não. Me parece que ele permanece mais numa esfera analítica e essa é a intenção dele, né? Eu acho que no Foucault, assim, eu não... Eu conheço Foucault como uma não especialista, assim, não sou daquelas pessoas que conhecem todos os livros do Foucault em detalhe. Mas a impressão que eu tenho é que ele, nos seus trabalhos, ele mantém uma posição analítica orientado por um engajamento de desvelamento das relações de poder. Então, não me parece que a postura do Foucault seja uma postura de neutralidade, ainda que seus trabalhos sejam trabalhos de caráter mais analítico, mas ele tem ali, me parece, na medida que ele faz as críticas às formas de assujeitamento e etc., ele está adotando uma perspectiva de denúncia dessas relações de poder. Então, eu diria que Foucault tem uma posição normativa. A maneira como ele constrói, o tipo de questão que ele faz, me parece que há ali sim um comprometimento normativo. Ainda que, por exemplo, o Habermas, quando discute Foucault no discurso filosófico da modernidade, critica Foucault justamente pela existência de um déficit normativo. Então, porque, de fato, Foucault ele tem uma perspectiva que é crítica, conquanto não seja uma perspectiva propositiva como é a do Habermas, né, a respeito do potencial dialógico dessa nova forma de racionalidade. Então, dependendo do tipo de sentido de normatividade, a gente poderia dar uma resposta ou outra, mas assim, claramente Foucault não tem uma perspectiva de simplesmente descrever a realidade. Ele tem uma perspectiva de denúncia, de crítica, né?
mas não é uma proposta normativa no sentido habermasiano da coisa, né? Então, enfim. Paula Elizabeth, Foucault tem uma posição orientada de forma normativa e desenvolve sua análise a partir disso como pressuposto. Sim, exato. Dá para dizer que tem vários níveis, então, de intensidade, assim, claro, de normatividade. claro. E vou dizer, assim, mais uma coisa, mesmo quem adota uma posição de absoluta neutralidade está adotando uma posição. Quer dizer, essa é a minha posição sobre a coisa, né? A absoluta neutralidade, ela muitas vezes simplesmente camufla um posicionamento em relação a alguma coisa, né? Como, por exemplo, o Frederic é muito crítico das teorias da escolha racional, né? Porque as teorias da escolha racional, se querem, são assim, as que se pretendem o suprassumo da cientificidade, da neutralidade. Só que a própria premissa é uma premissa que corrobora a ideia do ser humano como um ser orientado pelo cálculo nas suas escolhas, e tá tudo bem que seja dessa forma, ou seja, é o ser humano típico do imaginário capitalista da teoria econômica. Se isso não é uma posição normativa, né? Então, por trás desse discurso de neutralidade, você tem ali um compromisso com uma visão de mundo, só que você está dizendo que aquilo lá, na verdade, não, você só está explicando a realidade. Então, a minha postura é que o comprometimento normativo, ele é, de alguma forma, inescapável. Então, o que você precisa é ter uma consciência maior de com que tipo de realidade a gente está se comprometendo. De novo, o que é muito... Mas tem níveis diferentes. É diferente de eu ter uma proposta explicitada em relação a alguma coisa, né? São níveis. Só vou ler a frase da Elizabeth, que eu acabei não lendo, que é do Florestan. Para o sociólogo, não existe neutralidade possível. O intelectual deve optar entre compromisso com os exploradores ou com os explorados, né? E aqui o Florestan enuncia todo o seu comprometimento com uma tradição marxista, que é um dos nossos mais brilhantes autores dessa tradição, ainda que ele tenha mobilizado de uma forma profundamente sofisticada as outras referências clássicas também, né? O Juliano, acho que todos aqui concordamos com isso, né? Que a neutralidade absoluta é uma falácia, né? Então, mas de todo modo, é importante a gente entender como o teórico, a teórica, se posiciona em relação a essa questão, né? Se há uma declaração de intencionalidade normativa ou não, porque isso tem implicações diferentes, né? Mas essa questão eu acho que ela vale muito ser debatida, tem muita coisa para a gente pensar em relação a isso. Por exemplo, a teoria feminista. Não dá para dizer que existe uma teoria feminista que seja neutra, porque ela já pressupõe, a teoria feminista, ela já pressupõe um diagnóstico crítico sobre a realidade. Ela já é comprometida, no mínimo, com a perspectiva de combate ao patriarcado, em alguma das suas dimensões. Então, são visões que não tem como pensá-las dissociada disso. Então, elas são visões que explicitam esse compromisso. Eu não vou colocar eu vou colocar o PowerPoint de novo, a projeção da tela, só no final. Eu vou simplesmente ler aqui. Então, eu vou só trabalhar agora com o último pressuposto, que é o pressuposto que é chamado de pressuposto antropológico. Ai, droga, acabou minha água aqui. Eu peguei pouca água. O que o Vandenberg está chamando aqui de antropológico, claro, ele não está falando de antropológico da antropologia como disciplina, né? Ele está se referindo à ideia de antropologia tal como é formulada no campo da filosofia, né? Aquela reflexão sobre o que é o ser humano. E aí, ele acaba defendendo que esse pressuposto antropológico ele é o mais fundamental de todos, porque dependendo da forma
como a gente responde a essa questão, o que é o ser humano enquanto ser humano, qual é a nossa natureza, você tem diferentes formas possíveis de conceber a relação desse ser humano com a sociedade e, portanto, também de investigar sociologicamente. Ele até diz ali na página 34 que, na medida em que todas as escolhas metateóricas parecem pré-determinadas pelo posicionamento que se tem em relação ao homem, a antropologia filosófica é a metaciência por excelência. Ou então, uma crítica radical das ciências sociais, compreendida como uma reflexão sistemática sobre as condições de possibilidade do conhecimento social, revela o humano como sua fundação última. A distinção entre o humano e o não humano constitui uma pressuposição necessária e inevitável para as ciências sociais enquanto ciências sociais. E aí vem, de novo, a questão, e quando a gente traz esses outros atores como parte das perguntas que podem ser feitas para a sociologia. Isso é uma coisa que na sociologia, nos seus primórdios, não estava colocada, né? Isso sim é uma virada importantíssima das perspectivas teóricas mais recentes. Porque até então, quando a gente fala da sociologia, a sociologia constitui o âmbito das ciências humanas. Portanto, ela diz respeito àquilo que é o ser humano, e apenas isso. E quando a gente traz outros elementos para a cena, a coisa adquire um grau de complexidade bastante maior, né? Mas, de todo modo, essa questão a respeito do que é o ser humano continua central, né? Nós somos livres por natureza, nós somos moldados pelo meio, nós somos, né, o pressuposto antropológico central do Marx, né, de que nós nos construímos na relação de trabalho, na medida em que a gente modifica a natureza para suprir as nossas necessidades e com isso criamos nossas necessidades, é nesse processo de trabalho que o ser humano se constitui enquanto tal. E o contexto do capitalismo, por que o capitalismo é um problema? Porque impõe condições de trabalho alienado, de modo que o próprio ser humano passa a se tornar alienado de sua própria natureza, se aliena de si mesmo, dos outros, do produto do seu trabalho. Então, essa teoria marxista, ela só é possível por conta de uma antropologia muito específica. Se a gente não compra a ideia do Marx de que o ser humano se constitui nessa relação de trabalho, bom, não tem problema nenhum na ideia, por exemplo, de mais-valia. Não se percebe mais a natureza, o trabalho como trabalho humano corporificado. Então, tem esses pressupostos que a gente precisa abraçar para que uma teoria possa fazer sentido. O Durkheim, por exemplo, a teoria da socialização de Durkheim. Eu estou trabalhando com os clássicos porque eu acho que são referências um pouco mais compartilhadas, né? Mas Durkheim, o ser humano é um ser social por natureza. Ele se modifica, ele se institui pelos processos de socialização. Sem sociedade não existe ser humano, porque é na relação com o outro que eu me torno sujeito. Então, todos esses são pressupostos sobre o ser humano e que acabam por ser centrais para a própria construção da teoria. Tudo certo em relação a essa parte da metateoria? Agora eu ia passar para a parte de teoria social e depois teoria sociológica. Diga, Ramiro. É só um comentário, na verdade, assim. Uhum. Eu fiquei bastante abismado, assim, com essa discussão metateórica, porque eu passei minha graduação inteira tendo discussões, né, na antropologia, né, no caso, epistemológicas sobre epistemologia, sobre ontologias várias, e, enfim, discutindo autores com reflexões muito sofisticadas sobre isso, e discutindo teorias que, enfim, levam em conta mais o simbólico ou mais o material. Enfim, passei muito tempo refletindo, conversando sobre isso, mas nunca fui estimulado
a pensar quais são os meus pressupostos metateóricos quando eu me proponho a fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, agora pro mestrado, né? E eu fiquei assim, nossa, velho, se isso fosse estimulado, assim, né, a gente vê quais são as nossas escolhas, que na real não são bem escolhas, é uma coisa meio inconsciente, né? Mas quais são os pressupostos metateóricos que eu carrego, assim, a cada momento que eu tô fazendo escolhas teóricas, metodológicas e tudo mais, tudo ficaria mais transparente, assim, para conseguir lidar. Por exemplo, agora eu tô percebendo que talvez a meta-teoria que eu carrego, assim, mais central seria uma coisa, pensando no tripé da sociologia, uma coisa bem mais weberiana, por exemplo. Nunca teria chegado a essa conclusão, assim, se eu não tivesse parado para pensar, assim. E aí, por exemplo, a gente, né, na antropologia, pegar um autor, assim, um exemplo, Geertz, assim, com aquela coisa da hermenêutica, da descrição densa, das redes de significados, né, de olhar para o simbólico, assim. Eu não lembro de ter tido uma discussão falando sobre a relação da teoria do Clifford Geertz com aquilo que o Weber já estava pensando há décadas antes, né, dele. E, enfim, poderia se fazer esse exercício, assim, se estimular esse exercício e ter em mente esse exercício durante toda a nossa trajetória, né? Porque, enfim, e essa dica que tu deu, assim, da gente questionar, interrogar cada texto que a gente lê, né, para pensar quais são os pressupostos metateóricos que informam ele, assim, também é uma coisa que eu nunca tinha prestado muita atenção, assim, então achei interessante, assim. Quando eu estava estudando para a prova do mestrado, estava pisando na sociologia, né, recém, aí eu li o texto aquele, a coletânea do Giddens, o que é Teoria Social hoje. Nossa, vários dos textos eu não entendi nada, principalmente nessas discussões de metateoria e, enfim, essas distinções com teoria social, teoria sociológica, diferentes alcances, tal. Não fazia sentido nenhum. E agora tá começando a fazer um pouco mais, assim. Tá sendo bem interessante. Era Ai, só que isso mesmo. legal. Nossa, super bom você trazer esse retorno, porque é um pouco esse movimento, né, que você está mencionando, assim, que está se dando conta da importância dele, ele é um movimento que nos garante autonomia, né, que não nos deixa reféns de um debate reificado, como se tem assim, tem os teóricos lá no altar, daí tem a gente. E a gente isso ajuda a gente a não reificar os textos, né? É colocar, situar no debate, dialogar com esses textos, com as perspectivas, nos colocar como atores desse processo de conhecimento também, na medida em que a gente faz perguntas e que a gente se pergunta, a gente se coloca como parte dessa comunidade de saber, e a gente entende que tem posições que estão ali por um motivo, por uma questão de formação histórica, como uma questão de com quem se dialogava na época, né? Nada vem, né? O Goethe não existe uma obra que tenha sido escrita por, a não ser revelação divina, né? Mas não existe uma obra que tenha saído inteiramente da cabeça da pessoa, ou que a pessoa tenha escrito assim, ela foi a campo e aí descobriu o universo. Não, há sempre um diálogo com outras coisas. Tem uma tradição, só que via de regra isso não é explicitado pelas pessoas que estão escrevendo, né? Então a gente muitas vezes tende a tomar como aquilo lá como uma grande invenção. Mas toda invenção ela é também uma reinvenção. Ela é uma tomada de posição em relação a alguma coisa que veio antes. Isso ajuda a gente a desnaturalizar um pouco aquilo que está lá e, ao mesmo tempo, nos colocar como parte dessa linhagem, né? O Edson levantou a mão. Sim, pegando um pouco esse embalo do Ramiro, né?
eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo na mudança de projeto também, né, do mestrado. Eu entrei inscrito com um projeto sobre epistemicídio. E nesse projeto eu usei bastante as ideias do Fanon. Só que depois de um tempo eu comecei a ficar pensando sobre essa questão do Fanon, porque o Fanon, ele é marxista, né? Então é aquela ideia, tipo, tem que ter ação para ter a mudança. E eu comecei a me refletir sobre isso, tipo, mano, se eu ficar usando o Fanon aqui falando sobre epistemicídio, que é uma teoria decolonial, é capaz do Fanon vir aqui e me bater, tá ligado? Porque tem nada a ver, mano. Aí foi por isso que eu comecei a ficar refletindo sobre isso e falei, não vou continuar com esse projeto. Se eu for continuar, eu vou ter que tirar o Fanon daqui e eu não quero. Eu quero seguir uma linha dele, né? Então foi por isso que eu quis mudar, né? Agora, Edson, também não quer dizer que assim, da pessoa não... Eu não estou te contradizendo, tá? Estou só querendo dizer o seguinte, supondo que você quisesse trabalhar com essa temática do epistemicídio, né, ainda que você talvez acabasse abrindo mão de Fanon como a referência principal para essa questão, não quer dizer que ele não possa ser reconhecido como pressuposto, como precursor do campo, na medida em que apontou tais questões. Então, muitas vezes tem uma figura que abre um conjunto de questões e depois a gente deixa para trás. É um pouco na relação, vamos dizer assim, um pouco psicanalítica, né? Às vezes tem um certo parricídio ali. Você precisa reconhecer uma filiação e, em alguma medida, matar o pai para poder dizer que vai fazer uma outra coisa, né? Mas na medida em que a gente rejeita uma perspectiva teórica, é porque ela foi importante, né? Então, fulano está extremamente errado. Se você se deu o trabalho de falar que fulano está extremamente errado, é porque teve alguma coisa ali que te chamou a atenção. Senão você nem perde tempo falando daquilo, né? Então, de novo, eu não tô desdizendo o que você está dizendo, eu estou só trazendo uma outra forma da gente olhar para essas questões. Então, muitas vezes tem figuras, sobretudo essas figuras que foram extremamente influentes, né? De novo, o caso de Fanon. Ainda que muitos dos debates contemporâneos não comprem vamos dizer, a cosmovisão, a visão teórica de uma forma geral, tem ali insights, tem ali percepções, argumentos que são trazidos por autores mais contemporâneos que não seguem a sua linhagem. Então, a gente reconhecer essas filiações, ainda que com rupturas, isso também é importante. Um outro exemplo, Lévi-Strauss, nas suas declarações, odiava Durkheim. Ainda assim, mas reconhecia a importância de Marcel Mauss. Ainda assim, tem uma série de questões. O próprio título do livro do Lévi-Strauss, As Estruturas Elementares do Parentesco, é um diálogo direto com o livro do Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Então, ele recusa uma série de coisas, mas tem ali uma filiação sem a qual o trabalho do Lévi-Strauss seria absolutamente impossível. Então, é um movimento que a gente também precisa reconhecer que existe, né? A gente não pode nunca acreditar só no que o autor, que a autora estão falando como sendo o seu posicionamento, né? Se você gasta muito tempo para falar mal de alguém, vai atrás porque ele tem alguma coisa, no mínimo, interessante. O Durkheim com Kant. Metade dos textos, vamos chamar de metateóricos do Durkheim, são para falar mal do Kant. Mas ele é kantiano dos pés à cabeça. Então, ele só inverteu. O Marx com Hegel, né? O que seria do Marx sem o Hegel? Não seria Marx, seria outra coisa. Ainda que ele tenha colocado tudo de ponta cabeça. Então, são movimentos que a gente vai reconhecendo também, essas filiações. Juliano, essa é a tua mesma mão de antes? Não, Juliano não tinha... Não, é sobre esse assunto agora, hein? Eu queria colocar uma questão que eu acho que vai dificultar mais ainda, vai complicar mais, né? Porque uma coisa, por exemplo, que já foi observada pelo Foucault, naquele livrinho O que é um autor, ponto de interrogação, é que os autores eles têm diferentes etapas e fases no seu pensamento, e nem sempre é muito fácil. Às vezes eles mudam tanto ao longo da trajetória, dependendo da fase do autor que você pegar, você vai ter proposições completamente diferentes.
Né? É difícil, então, pegar um autor como uma unidade, né? O Foucault vai colocar nesse livro muitas vezes. Então, até para pegar o exemplo aí do Edson, eu não sei, Edson, não sei se eu concordo com você, o quanto que o Fanon é marxista, porque depende muito da fase do Fanon que você pega. Vai ter um Fanon mais marxista ali numa determinada etapa, mais para o final, e vai ter um Fanon bem menos marxista nas etapas iniciais lá, né? Inclusive, assim, eu tenho visto o pessoal que usa a teoria decolonial usar ele, não tenho visto grandes contradições, até porque o conceito de racismo que o Grossfogel, por exemplo, usa é fanoniano, né? É o conceito de racismo de Fanon. Aquela história lá de linha abissal, entre o que é considerado o mais humano, menos, é o conceito fanoniano de racismo, né? Como essencialmente você diminuir a humanidade do outro, a partir do marcador raça, né? Então, eu não sei, eu não estou focando meu projeto assim muito na teoria decolonial, né, Edson? Mas até onde eu entendo, assim, Fanon, ele é bem utilizável dentro da... E essa questão dele ser marxista, eu acho que tem que relativizar com relação à fase dele, né? Então, só para pegar um exemplo assim, não sei se o Edson vai querer me responder depois aí, mas a reflexão, eu peguei esse exemplo, né? Mas a reflexão é mais geral, né? Porque eu acho que todos os autores, de uma maneira geral, a gente vai se deparar com esse problema. Quando a gente começa a querer classificar muito, assim, esse aqui ele encaixa com aquele ali, aquele... Olha, vai ter esse problema aí de qual é a etapa do pensamento do autor que a gente está lidando, né? Não sei se o Edson quer comentar alguma coisa. Não, de boa, senão vai fugir um pouco aí do assunto da aula e vai... Deixa pra lá, depois eu converso. Eu vou adiantar, vou tocar adiante, que eu estou olhando, o tempo voa, né, gente? Meu Deus, está acostumado com a aula presencial, que é aquele latifúndio de tempo agora. A gente precisa ser mais... Mas não estou falando isso em detrimento do debate, sabe? Eu acho ótimo que vocês tragam essas questões, porque senão a coisa fica muito no nível abstrato, né? Bom, eu vou tentar passar mais ou menos rapidamente agora para as duas partes finais do que é a proposta do Vandenberg, que é essa diferenciação entre teoria social e teoria sociológica. Eu vou de novo colocar o modo de apresentação. São pouquinhos slides que eu coloquei mais aqui, porque eu acho que pode ajudar. Tá. Então, eu acho que sim, a diferença entre metateoria e os outros aspectos é relativamente tranquilo da gente entender, né? Agora, a diferença entre teoria social e teoria sociológica é uma linha um pouquinho mais tênue. Mas uma distinção importante é que a teoria social, ela não fica restrita a uma disciplina, ela não tem um recorte disciplinar claro, né? Ela não é vamos dizer assim, uma prerrogativa exclusiva da teoria sociológica, da sociologia. A gente pode falar de teoria social como uma teoria que é produzida ou de forma interdisciplinar ou uma teoria social que circula por diferentes campos. A gente pode fazer teoria social na filosofia, na antropologia, na história, na literatura, né? São várias as formas de se pensar uma teoria social. E na proposta que o Vandenberg traz, uma teoria social, ela é aquela que trabalha com pressuposições transcendentais, né? Transcendentais não é a mesma coisa que transcendente, né? Transcendental faz aquela alusão a Kant das condições de possibilidade. Então, essas pressuposições em uma teoria geral da sociedade que possa oferecer um quadro conceitual, sobretudo para análise do que ele considera, não só ele, né, mas que se considera os grandes temas para se pensar a sociedade, que são os temas da ação, da ordem e da mudança social. Então, quando a gente fala de teoria social, a gente está falando de uma teoria muito genérica, muito abrangente, né, que coloca essas condições de possibilidade reunindo aquelas questões de ordem pressuposicional de uma forma específica. O que eu quero dizer com isso? Se a metateoria investiga quais são os pressupostos possíveis e existentes que circulam nas várias teorias, uma teoria social ela já implica um compromisso entre pressupostos diversos, né?
eu não posso dizer que uma teoria ela não é normativa e é normativa ao mesmo tempo. Não posso dizer que tem graus diferentes de compromisso normativo, mas eu não posso dizer eu sou neutro e sou engajado. Né? Isso é uma impossibilidade lógica. Então, uma teoria social, as várias teorias sociais existentes, elas são relações de compromisso entre aquelas diferentes proposições, e que, sobretudo, são orientadas pela tentativa de pensar uma teoria geral da sociedade. Na tradição alemã, Gesellschaftstheorie, que é um esquema geral, aqui, né, eu vou ler esse trecho, é um esquema geral para análise das relações entre cultura e sociedade, política e economia, direito e religião, etc. Então, abrange questões que são de interesse de toda a sociedade. É esse campo do pensamento que se interroga, né, sobre o que é uma sociedade e quais são as partes que se relacionam entre si. Então, ela não trabalha com sociedades específicas. Do ponto de vista da teoria social, não importa tanto dizer, vou trabalhar com a modernidade periférica. Não. Importa perguntar quais são as relações possíveis entre indivíduo e sociedade. Quais são as relações possíveis entre política e sociedade civil, a despeito das suas manifestações concretas. Não são perguntas, são teorias sobre o que é uma sociedade. Aqui ele faz uma alusão ao texto do Joseph, do Knobel, que recortam o campo da teoria social como aquele que se interroga sobre o que é ação, o que é ordem e o que determina a mudança social. Como se essas três questões, cujas respostas podem implicar relações distintas, são as grandes questões que pautam o campo da chamada teoria social. A diferença nessa proposta entre teoria sociológica, entre teoria social e teoria sociológica, é uma diferença não tanto de abstração, mas, vamos dizer assim, de grau. A teoria sociológica, ela também é altamente abstrata, mas ela não lida com a questão do que é a sociedade em si mesma, né? Mas trabalha com as grandes estruturas sociais, com esses amplos processos e imensas comparações, na alusão que ele faz a definição do Charles Tilly, né? Então ela é menos geral e mais concreta. Não oferece uma reflexão sobre a sociedade como tal, mas aplicando análise comparativa sobre qualquer conjunto determinado de sociedades ou sobre uma sociedade específica. O Vandenberg, isso aqui é um comentário sobre o que ele propõe. Ele propõe a teoria sociológica como aquela que produz uma teoria sobre as sociedades ocidentais após a modernidade, em particular sobre o momento contemporâneo. Essa não é uma posição unânime, mesmo que seja bastante difundida, quase canônica. A meu ver, existe uma limitação nessa forma de pensar a sociologia, porque ela não dá conta, por exemplo, de uma sociologia desenvolvida em contextos não ocidentais, por exemplo, dentre alguns outros problemas. Estabelecer essa equivalência entre sociologia e estudo sobre modernidade. Ainda que a sociologia, como disciplina acadêmica, científica, tenha surgido no contexto da emergência da modernidade, entendendo a modernidade, né, como sendo marcada pelas grandes revoluções, etc., etc., definir a sociologia como sendo isso me parece um recorte que não dá conta do que a sociologia efetivamente se tornou. E uma das críticas, sobretudo pós-coloniais, a essa concepção de sociologia é que ela deixa de fora, por exemplo, toda a questão da empresa colonial, só para citar um exemplo, e deixa de fora daquilo que a gente considera como sendo sociológico uma série de outras sociedades e de outras possibilidades de investigação. Inclusive, é por conta desse recorte que nós dizemos que os clássicos são aqueles que são, né? Há uma coincidência entre a forma da gente conceber quem são os clássicos e a nossa forma de conceber sociologia. Conforme a gente altera isso, conforme a gente altera esse esquema, a gente traz outras referências para esse esquema do que são os clássicos,
que vejam, uma coisa que é muito importante quando a gente fala dos clássicos, isso a gente vai discutir na aula dedicada especialmente a isso. Certas coisas que a gente se refere quando fala dos clássicos não foram questões problematizadas por eles, são questões a posteriori do campo da teoria social, né? Por exemplo, Durkheim jamais se concebeu como um teórico do consenso. Isso é uma construção completamente a posteriori, né? Marx não se concebeu como teórico da modernidade, ele era uma pessoa que estava pensando no seu tempo, e estava pensando mais do que seu tempo, ele estava pensando como a sociedade se organizam, como os agrupamentos humanos se organizam. Ele não estava pensando, primeiro ele não estava pensando em fazer sociologia, né? O Weber, você não vai encontrar nos clássicos uma definição de que sociologia é a ciência das sociedades modernas. Então, essa é uma construção posterior, ali com Parsons, e depois aprofundada nos anos 50. Então, não me parece essa forma mais adequada da gente recortar o que é uma teoria sociológica, mas essa ideia de que ela se refere, sim, a grandes estruturas, processos, né, como coisas mais concretas que uma teoria social propriamente dita, aí sim me parece um recorte que nos ajuda. E vejam, um mesmo autor, uma mesma autora, pode ter dentro da sua obra diferentes níveis, pode ter considerações de ordem metateórica, pode ter uma teoria social e pode ter uma teoria sociológica, né? Vamos pegar o caso do Weber. Weber tem uma teoria sobre a relação entre a sociedade e os indivíduos. Ele tem um esquema que poderia ser usado para se pensar qualquer sociedade. Weber tem uma teoria social, mas Weber também tem uma teoria sociológica sobre o capitalismo, sobre o surgimento do capitalismo, sobre a modernidade. Então, não quer dizer que cada autor, cada autora seja só uma coisa ou outra. A gente tem essa imbricação dentro da obra, e a gente, na verdade, pode ir deslindando isso, sobretudo no momento de construção dos nossos projetos de pesquisa. A gente ter diferenciação desses níveis ajuda muito no momento de elaborar uma discussão teórica. Só para finalizar essa parte dos slides, eu fiz um pequeno resumo aqui, para, a partir disso, a gente ter alguns minutos para conversar um pouco mais também sobre o texto da Cíntia e algumas outras questões. Então, metateoria, né? São, via de regra, trabalhos que versam sobre as teorias existentes, analisando seus pressupostos. Mas a gente também pode tratar da dimensão metateórica das teorias, mesmo que não sejam teorias metateóricas, né? Se perguntando, né, no contexto daquela teoria, o que é entendido como sociedade, o que importa conhecer, como é possível conhecer, essas questões todas de ordem mais geral. A teoria social é uma teoria genérica sobre a sociedade de forma genérica, pensando as múltiplas dimensões que a constituem. A teoria sociológica, então, trata de estruturas e processos específicos, ainda que num espectro bastante amplo. E pode abordar também questões específicas, né? O que é o capitalismo, o que é a modernidade, o que é a racionalização, etc. E aí o que eu queria propor ainda é acrescentar uma quarta categoria, que estou chamando aqui provisoriamente de teoria substantiva, que introduz um grau ainda maior de concretude e de especificidade, né? Que são generalizações sobre fenômenos sociais específicos a partir de pesquisas empíricas, que são vinculados a uma teoria sociológica mais ampla, né? Por exemplo, uma teoria sobre a violência em contextos periféricos, uma teoria sobre o sistema educacional contemporâneo, né? São questões específicas que demandam uma pesquisa empírica, mas que não são de uma ordem tão geral como uma teoria sociológica. São teorias substantivas de caráter mais temático e que são importantes, sobretudo quando a gente está pensando as nossas pesquisas. As nossas pesquisas muitas vezes trabalham num nível muito mais concreto, né? Pensando de novo no trabalho do Leonardo,
ainda que por aquilo que o Leonardo falou, ele trabalhe com questões de ordem da teoria social, quando se mobiliza... Agora eu vou ter que colar aqui o conceito de imaginário sociotécnico, por exemplo, né? Você tem aqui provavelmente uma questão que não é tanto uma teoria sociológica geral, mas se inscreve, talvez, numa teoria sociológica mais geral, mas tem ali uma teoria sobre uma questão específica. Então, a gente vai vendo níveis diferentes de generalidade. Agora, pensando nos nossos projetos de pesquisa, propriamente ditos, né? A discussão metateórica, ela não precisa aparecer num projeto de pesquisa. Ainda que seja bom a gente refletir sobre essas questões de ordem metateórica, não se espera de um projeto que essas questões apareçam, a não ser quando se trata de um conjunto de temas, questões que não sejam suficientemente institucionalizados, quando o pesquisador se vê diante da necessidade de justificar uma tomada de posição. Por exemplo, num contexto em que nunca se trabalhou, sei lá, com a relação humano-animal, talvez se tenha que fazer considerações de ordem metateórica para justificar a inclusão dos animais ou da natureza como partícipes de uma relação social. Então, talvez as questões de ordem ontológica precisem ser explicadas, né? Então, sempre que isso é necessário, bem, se coloca ali questões de ordem metateórica. Se não, isso é uma questão que vocês podem guardar para vocês e fazer esse exame crítico, essa reflexão, né? Não precisa toda a tese, todo o artigo, todo o trabalho fazer ali um conjunto de considerações metateóricas, né? Isso depende de cada contexto. Já a teoria social é bom que apareça, mesmo que não precise se colocar uma ênfase muito grande, porque a gente precisa saber em que linhagem, a qual linhagem se está afiliado, né? A gente precisa minimamente indicar isso. Agora, o que precisa geralmente aparecer com mais clareza naquela parte lá do projeto que geralmente se fala, acho que chama discussão teórica, eu esqueci como é que o pessoal aqui costuma... Tem a revisão bibliográfica e como é que referencial teórico. Referencial teórico. Eu não gosto dessa expressão referencial teórico, mas enfim, é assim que a gente costuma lidar, é um referencial teórico. Na verdade, toda essa disciplina é para que a parte do referencial teórico de vocês não seja simplesmente uma coleção aleatória de coisas que vocês acharem interessantes, tá? Porque isso não dá certo. E não é fácil a gente fazer de outro jeito, né? Pressupõe um exercício de reflexão sobre esses interlocutoras que estão nos acompanhando no processo de construção do conhecimento. Não é todo mundo que a gente achou legal que a gente vai chamar para ocupar esse espaço. Essas teorias, essas referências teóricas, elas precisam ter algum sentido ali, né? Elas precisam, primeiro, nos ajudar na construção do nosso objeto, na construção do nosso problema de pesquisa, em primeiro lugar. O referencial teórico serve para a gente elaborar, para a gente mesmo e para quem nos lê, para os nossos pares, quais questões informam a nossa investigação, de onde a gente está partindo, o que a gente entende como sendo sociologicamente relevante de ser investigado, né? Eu poderia fazer uma pergunta para o Leonardo, que é uma pergunta que todo mundo deve se fazer, qual é o meu olhar propriamente sociológico sobre esse universo empírico sobre o qual estou me debruçando? Eu poderia trabalhar com essa questão da reparação, por exemplo, do ponto de vista de um economista. E aí eu teria uma série de outras teorias que eu poderia mobilizar. Eu poderia trabalhar com essa mesma questão do ponto de vista da biologia, por exemplo, de pensar os impactos disso no ecossistema.
ainda que essa também possa ser uma questão sociológica, né? Mas qual é a questão propriamente sociológica? Quem vai me ajudar a responder isso são as teorias que eu mobilizo, né? Isso que você trabalhou com esses, não sei se é um conceito, se é uma teoria de imaginário sociotécnico, por exemplo. Tem ali provavelmente eu não conheço essa teoria, mas tem a formulação de um conjunto de enunciados, de conceitos que elaboram isso como questão. Então, isso precisa aparecer na parte do referencial teórico, porque ele é é como se fosse uma declaração de adesão a certos princípios norteadores que nos ajudam a organizar a realidade. O referencial teórico ele serve para isso. Ele serve para a gente construir um olhar que, de alguma forma, legitima o nosso trabalho como sendo um trabalho propriamente sociológico, que é diferente da parte da revisão da literatura, né? A revisão da literatura, ela, via de regra, dialoga mais diretamente com isso que eu estou chamando aqui de teoria substantiva sobre alguma coisa. A teoria substantiva são as várias explicações disponíveis, e muitas vezes concorrentes ou complementares, em relação àquele tema que eu estou me propondo explorar. É dizer assim, olha, sobre esse assunto aqui, outras pessoas já disseram outras coisas. E aí o seu trabalho vai ser ou complementar o que já foi dito, vai ser avançar no sentido de elucidar questões que ainda não foram elucidadas, ou vai ser corrigir teorias que já existem, explicações que já existem. Ah, tal coisa faz sentido, mas ficou faltando olhar por esse ângulo aqui. Então, eu vou complementar, eu vou corrigir, eu vou dizer, isso aqui que se costuma dizer não é por essa razão, é por essa outra razão aqui. Ou as coisas não se organizam dessa forma. Né? Ou ainda para refutar as explicações existentes. Né? Na medida em que eu vou a campo, eu vou dizer assim, olha, esse fenômeno que todo mundo explicou como sendo... Juliano, já falo isso, Luciano. Juliano, o que eu estava falando? Me perdi aqui. Sim, então, a pesquisa de campo tem essas relações distintas com as muitas teorias, né? Então, o referencial teórico, basicamente, é aquele referencial, aquele conjunto de discursos sobre o que é a realidade social e sobre o que é importante de ser investigado. Eu posso mobilizar uma teoria, vamos dizer, para estudar a questão dos desastres ambientais. Tá? Eu posso mobilizar uma teoria cujos autores jamais trabalharam com a questão do desastre ambiental, mas que são teorias que me ajudam a olhar para aquela questão do desastre ambiental e perceber certas relações ali. Eu posso trabalhar isso de muitos... A teoria vai me dizer o que eu vou trabalhar ali, afinal de contas. Se eu vou pensar a relação da população autóctone com as grandes empresas, se eu vou trabalhar com a maneira como os desastres ambientais reconfiguram as relações com a natureza, se eu vou tentar usar... Enfim, é o recorte teórico que me permite construir correlação entre coisas e avançar no conhecimento a respeito de alguma coisa. Eu vou viajar em cima do projeto do Leonardo aqui, tá? Não sei se é isso que o Leonardo vai fazer, mas eu posso mostrar aqui a importância da ação de organizações não governamentais na gestão dos recursos que são disponibilizados num determinado contexto de reparação de desastre, na configuração de outros horizontes possíveis da relação entre humano e natureza. Enfim, tudo depende daquilo que eu acho que é possível construir de relação entre as coisas. Temos visita aqui, né? Oi? Depois você vem dar oi. Eu vi que o Leonardo e o Juliano levantaram a mão. Não, o Juliano fez uma pergunta, né? Não levantou a mão. O Juliano perguntou. Sim, são teorias de médio alcance, ainda que não necessariamente sejam a mesma coisa, Juliano. Eu posso ter teorias de médio alcance que não necessariamente são teorias substantivas, e posso ter teorias substantivas
Mas há quase uma coincidência, assim, são aquelas teorias que não pretendem dar conta de uma realidade de uma forma geral, mas sobre questões específicas da realidade. Leonardo levantou a mão. Não, fiquei muito, me senti assim bem contemplado, professora, como tu explicou assim. E aí vou tentar colocar como é que eu pensei assim, né? Porque foi muito interessante assim, na verdade. Quando eu fui olhar para a reparação, claro, a gente está embebido de várias hipóteses, aquelas coisas todas, né, antes de ir a campo. Mas tinha uma série de estudos que tratavam da reparação a partir da forma como ela agenciava sobre os atingidos. Então, esses estudos muito mais olhavam para as lutas de organização por parte dos atingidos. E outro grupo de estudos que olhava para a reparação a partir de uma sociologia mais do direito, da reparação enquanto uma categoria jurídica, né? Como essa categoria jurídica era disputada. E aí eu comecei a olhar a reparação enquanto um projeto tecnológico, na verdade. Assim como a barragem é um projeto tecnológico, a reparação em si também é um projeto sociotécnico, né? Conceitualmente. E aí é muito doido isso, assim, porque a gente começa a encontrar essas coisas e essas diferenças, e aí eu acho que se abrem essas brechas, assim, da teoria, que no primeiro momento é muito difícil, assim, né? Porque tu é instigado a contribuir para o campo, tu é instigado a não produzir, obviamente uma pesquisa já foi produzida, mas essas coisas, bem isso, assim, a partir do momento que tu começa a colocar perguntas, tu vai achando essas brechas teóricas, assim, né, então, eu me senti bem contemplado, assim, da forma como tu colocou, porque foi mais ou menos assim que eu acabei enxergando naquele momento, assim, né? E aí aparecem outros furos, por exemplo, na dissertação não dei conta do Estado, enfim, né? São coisas que depois tu vai acabando, vai incorporando na própria pesquisa, assim. E enquanto tu falavas, assim, só para elucidar um pouco essas diferenças, né? Por exemplo, se você fosse seguir, sei lá, a teoria do Boltanski, da sociologia da crítica, né? O Boltanski jamais trabalhou com esse tema, mas você poderia muito, com esse tema eu digo dos desastres ambientais, mas você poderia perfeitamente bem aplicar a teoria, mobilizar a teoria do Boltanski, que é de pensar como os atores envolvidos no processo fazem reivindicações de validade em relação às suas posições e pensar ali um certo tipo de dinâmica entre esses atores. Não me parece que é essa questão que você vai trabalhar, mas você pode trabalhar numa matriz de uma sociologia cultural, por exemplo, de um Jeffrey Alexander da vida, que é de pensar a importância dos dispositivos simbólicos na mediação com a realidade e na construção do que os sujeitos consideram realidade. Então, um determinado documento de ordem técnica pode ser tomado como um texto que tem uma, para usar o termo do Levi, uma eficácia simbólica que acaba atuando como uma mediação e conformando a realidade numa determinada direção possível. Então, aquilo que é de ordem simbólica passa a ser uma gramática que estrutura a percepção dos sujeitos, não apenas a sua ação imediata, mas toda a sua relação com as coisas. Se você fosse trabalhar com uma perspectiva marxista, por exemplo, uma das muitas abordagens possíveis poderia ser quais são os interesses que estão ali em jogo, o que está por trás, quais são os jogos de força que estão ali operando, quais são os interesses de mercado que estão fazendo com que uma determinada questão esteja sendo pautada e não outra. Você pode trabalhar com a ideia. Então, tudo isso são filiações e são instâncias da realidade que nos permitem situar e fazer as nossas escolhas, né? Sabendo que escolher uma muitas vezes é deixar a outra de lado. E não porque a outra esteja errada, mas, enfim, porque é uma espécie de um ato de fé, de uma declaração de fé
na vitalidade daquilo que a gente está propondo. Não necessariamente é a melhor escolha, mas é a escolha que nesse momento da nossa trajetória faz sentido para a gente, inclusive diante de questões de ordem técnica, né? O que eu vou conseguir pesquisar, ao que eu vou ter acesso. Então isso também importa, né? Isso também acaba sendo uma contingência importante. E... Gente, são praticamente 4 horas que é o nosso horário limite, a gente nem falou do texto da Cíntia. Eu vou tentar, só para poder fechar com o texto dela, só para poder dizer por que eu trouxe esse texto, assim, e de que forma que eu acho que ele dialoga com o texto do Vandenberg. Eu trouxe esse texto como uma forma da gente ver concretamente o nível, sobretudo da metateoria e da teoria social sendo articulados, né? Porque a preocupação da Cíntia qual é? Ela trabalha com uma teoria social, ela se propõe trabalhar com o feminismo, que nesse nosso esquema pode ser trabalhado como uma teoria social, e propõe, num diálogo crítico com o feminismo, fazer certos deslocamentos de ordem metateórica. Quer dizer que o feminismo costuma se debater com pressupostos apenas epistemológicos, e o que a Cíntia propõe é que o feminismo dialogue, enfrente também as questões que sejam de ordem ontológica. E ela justifica no texto de que forma o realismo crítico, que é uma certa perspectiva de concepção da realidade, em particular da realidade social, mostrando como, apesar do feminismo geralmente recusar discussões ontológicas, porque essas discussões ontológicas tenderiam a reificar a natureza dessa figura chamada mulher, ela mostra como uma outra ontologia, que é a ontologia do realismo crítico, é profundamente profícuo para que se possa pensar o feminismo de um ponto de vista mais, vamos dizer, teoricamente fundamentado. Então, se trata ali de uma articulação de um duplo nível de... A Cíntia, ela vem de uma tradição do realismo crítico, né? A tese dela foi com a Margaret Archer. E, bom, com ela que a gente vai ter a penúltima aula, né? Vai ser com a Cíntia. Então, ela é uma pessoa que trabalha nessa fronteira entre epistemologia e metateoria, uma pessoa que tem uma formação bastante sofisticada e, mais recentemente, ela vem trabalhando muito com teoria feminista, procurando trazer bases de ordem teórica para o campo dos estudos feministas. Então, é esse movimento que ela faz. Eu trouxe esse texto para que a gente possa entender como é possível, num trabalho teórico, a gente circular por esses níveis. Ela fez um trabalho de juntar coisas que, se ela não tivesse feito esse trabalho, qualquer pessoa dizia, não tem como misturar realismo crítico com teoria feminista. Então, eventualmente, se alguém aqui quiser desenvolver um trabalho a partir do quadro referencial, do quadro geral de uma teoria social feminista, é possível, a partir desse trabalho que a Cíntia fez, mobilizar também elementos metateóricos do realismo crítico na construção do problema. É isso que no campo da teoria a gente também faz, é juntar níveis e perspectivas distintos. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Mas é preciso juntar as coisas, supõe um trabalho de mediação, de justificativa, de construção. Né? Não é simplesmente colocar as coisas lado a lado como se essa construção fosse elementar. Então, também estou falando isso para valorizar o trabalho que se faz no campo de teoria sociológica, de teoria social aqui no Brasil, né? Que eu acho que o trabalho da Cíntia é bastante exemplar nesse sentido. Então, só para explicar o porquê que eu trouxe esse trabalho, que não é um trabalho que discute tanto questões de classificação de tipos como o texto do Frederic, mas que ele ajuda bastante a elucidar como isso se constrói. Inclusive, ela aborda ali no texto várias questões de ordem metateórica, né, de uma forma bastante elegante, ainda que em poucas páginas.
Bom, gente, deu o nosso horário. Não sei se alguém, antes de interromper a gravação, alguém quer fazer uma última colocação, alguma coisa? Não vou interromper a gravação.